Eu acho que tem alguns pontos que é o seguinte: o Lula fez uma aposta, né, uma aposta política, e o evento como um todo, eu conversei com algumas pessoas do Planalto, e o evento como um todo, né, eles deram a entender, não falaram isso claramente, né, mas ele tem um propósito, né, tem um propósito que é o seguinte, de que em meio à chuva, né, em meio à inundação de fake news que tem ocorrido sobre o atendimento às vítimas no Rio Grande do Sul, né, muitos deles bombados por nomes da extrema-direita, né? Uma ação como essa, né? Uma ação que inclusive teve um caráter, né? Claramente político, um caráter visto como comício, né? Ele teve o objetivo de tentar criar um fato, né? E mostrar que o governo sim está fazendo alguma coisa. Aí você falava assim, poxa, mas não bastava simplesmente o governo fazer alguma coisa? Então, é, em termos, né? Quando o governo vai lá e vai fazer alguma coisa, ele não repercute tanto quanto o Lula batendo bumbo sobre si mesmo, né? E batendo bumbo e botando um monte de gente lá em cima e batendo e com ministros, com o Supremo, com o governo estadual, todo mundo lá numa grande união, falando estamos trabalhando, estamos agindo, estamos fazendo a diferença. E é claro que o Lula falando, também o Lula ele vai embora, vai acabar falando improviso e a gente não controla, né? Ninguém controla o que o Lula vai dizer. Mas a ideia de um ato como esse, né? Era também para tentar ajudar a atacar essas fake news e essa percepção de que o governo federal não vem fazendo nada, né? Fazendo o quê? Botando a figura do Lula e exatamente numa coisa bem próxima de um comício, né? Que isso repercute, isso gera tração, porque é o Lula falando e falando daquele jeito soltinho. E aí o que que acontece? Aqueles vídeos e tudo aquilo viralizou, passou por telejornais, passou por muitos lugares, né? E aquilo, né, teve na minha avaliação, com base no que eu ouvi lá no Planalto, teve esse ponto, né? Para o governo, né, a crítica pelo caráter de comício, né, ela é menos preocupante do que os ataques de que o governo vem sofrendo, né, por afirmando de que não está fazendo nada, apesar de estar fazendo, né? Então, se essa estratégia ou não funcionar, eu não sei, mas a ideia, pelo que eu entendi, era que isso ajudasse a bater de frente e ajudasse a pautar. Porque o grande problema é que as fake news sobre a questão no Rio Grande do Sul, elas têm pautado, né? Elas têm pautado, inclusive o governo vem reagindo com relação a elas, mas não agindo acima. Então a ideia de um evento como esse é você pautar e tentar suplantar o que as fake news estão colocando, né? Agora, é óbvio que na minha avaliação também eu entendo perfeitamente claro, que o Paulo Pimenta, o ministro Pimenta tem pretensões eleitorais no Estado. Só que a gente tem que lembrar também que ele não é o único, né? O próprio governador Eduardo Leite ainda tem pretensões presidenciais. E o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre já se declarou há um pouco tempo, que ele vai sim tentar a reeleição no estado, né? Então, as ações de quem está lá governando também não são só gerenciais, são políticas. O sucesso eleitoral deles vai depender dos resultados que conseguirem alcançar, né? E isso vale para o próprio Pimenta também, né? Porque se ele for bem sucedido nessa ação de articulação, se ele conseguir fazer o que o governo federal está cobrando, que é pedir para todos os prefeitos entregarem seus planos de reconstrução para que possa ser alocado recurso no Congresso Nacional e começar o processo, né? O Pimenta ele se torna naturalmente candidato, né? Agora, se ele for mal sucedido nesse processo, ele vai ver naufragar qualquer pretensão futura dele, né? Então, eu acho que tem um ponto que numa crise desse tamanho, inclusive, a chance é muito maior de alguma coisa naufragar do que uma coisa dar certo, né? E aí a aposta também é alta, né? Eu acho que não é um caso simplesmente, olha, bota ele lá e assim ele vira candidato. Ele vai ter que mostrar ele vai ter que mostrar que tá funcionando, que vai ter que mostrar resultado, vai ter que mostrar um resultado surpreendente, porque temos uma crise surpreendente. E se não mostrar, ele
sei lá, talvez nem volte para o governo, né, para a Secretaria de Comunicação, né, o interino vire ministro na reforma Ô, ministerial do Sávio, final do ano. você Ah, falou oi. que você falou que é uma que o governo tá, né, foi uma aposta deles, como você, né, até tá falando aqui, é tudo muito medido, nada é, né, foi tudo muito estudado, pensado. Você acha que é uma aposta correta? Você acha que isso pode dar certo? O do ato ou do O do Pimenta? ato de que o que vão falar que o Lula está usando isso politicamente tem menos impacto do que o impacto político mesmo positivo para o Lula, para o próprio Pimenta. Eu acho que tem uma resposta que o Josias deu, né, que eu concordo, eu só vou ampliar um pouco, que é o seguinte: a questão é para quem importa e como importa, né? A maior parte das pessoas, né, elas vão ver o Lula falando, aquilo toma o noticiário, ocupa o noticiário, tira espaço de outras coisas do noticiário, exatamente porque o Lula está falando tudo aquilo, né? E ele trouxe um elemento importante nesse processo, que é o Pix de R$ 5.100, né? É um Pix que, somando os valores médios, por exemplo, do auxílio emergencial pago durante a pandemia, é até maior esse valor do que o auxílio médio pago durante todo o período, né? É um valor alto, é um valor que o governo, de uma forma rapidamente, propôs, né, o governo federal. Ele propôs um valor, é claro, alto não é o suficiente para resolver o problema de ninguém, mas é uma ajuda para o início, né? Principalmente para famílias mais pobres, né? E enquanto isso, vamos lembrar que na pandemia de Covid-19, o Guedes estava brigando no início, né? Não queria um auxílio acima de R$ 200, ele estava propondo só um vale coxinha, né? Porque ele falava, vai quebrar, etc. E foi graças ao Congresso Nacional que a gente teve um valor digno, mais ou menos digno, para poder o pessoal se alimentar. Então, o que acontece é que, ao propor isso e propor via Pix, que é uma paixão nacional, né? Todo mundo dizia, não, o governo é contra o Pix, aí o Lula está pagando via Pix 5.100 para o pessoal, né? Então, o que acontece? Isso, na verdade, ajuda demais. Grosso modo desse ato, foi o Pix de 5.100, né? E eu acho que isso é capaz de, junto à população, né? Tanto a população atingida como a não atingida, mas que está vendo isso, tem uma repercussão. Fala, porra, o governo vai pagar 5 pau e 100 via Pix, logo de começo, para o pessoal poder dar um jeito e mais as casas e tudo isso mais, né? É claro que na política, no jornalismo, em outros analistas, né, tem aquela discussão e o impacto político, eleitoral, a insatisfação, as brigas entre partidos e tudo isso mais, né? Mas como eu falei, na minha avaliação, tipo, a briga político-partidária existe lá dentro, não tenha dúvida nenhuma, tudo isso, mas o PT não é o único. Todo mundo envolvido em todos os níveis lá dentro do Rio Grande do Sul também querem se reeleger ou querem alçar voos, né? Então, eu acho que do ponto de vista popular, do ponto de vista que ele queria, que era atingir a percepção das pessoas a respeito de que o governo está fazendo sim alguma coisa, junto nesse estamento, ele vai conseguir sim algum impacto. Lembrando, Fabiola, só para terminar, que o bolsonarismo ele ficou muito irritado com a história do Pix. Logo depois da história do Pix ser revelada, né, começou a circular fake news. Olha que absurdo, começou a circular fake news nas redes sociais dizendo o seguinte: olha, essa história do Pix é mentira, não adianta vocês irem se cadastrar coisa nenhuma, né? Ou seja, logo depois, as pessoas não têm o mínimo de empatia para com o semelhante, estavam tentando botar dificuldade, mostrar que não era verdade, falar que era golpe, todas essas coisas, circulando histórias mentirosas a respeito do Pix, para que as famílias não acessassem o Pix, simplesmente por conta de necessidades políticas dessa extrema-direita doida, né? Então, né, é inacreditável, sabe? É inacreditável. É por isso que a gente vê que talvez esse evento assim tenha algum impacto, né? Principalmente por conta do Pix. Mas você vê que o pessoal já está aloprando em cima.